E nós vamos começar hoje esse assunto muito importante. A Igreja de Jesus, ela continua a mesma que surgiu há 2000 anos atrás. E quando estudamos o livro de Atos, nós nos aproximamos dela. Nós vamos vendo como o livro de Atos é o guia de um povo vitorioso. O povo vitorioso, a história desse povo ainda não terminou. Ao contrário, está dando continuidade. Nós estamos em um momento dessa história. O livro de Atos, o capítulo 28, você observa que ele não termina, não há um término do livro, exatamente porque o livro de Atos ainda não terminou. O Atos do Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos, o Atos da Igreja, ainda continua sendo escrito, e essa noite, uma vez mais, nós vamos meditar nesse santo livro. Atos capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3, os que encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim o texto na tradução que eu tenho em minhas mãos. Eu vou trabalhar com duas traduções aqui para ficar mais fácil para nós compreendermos. Ainda que tenham outras, mas é difícil de manusear mais de duas traduções aqui na tribuna, né? No púlpito. Diz assim a tradução da Almeida, revista e corrigida. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Diga comigo, mandamentos. Pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Diga comigo, vivo. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Graças a Deus por esta oportunidade de ministrarmos, de orarmos ao Senhor, de falarmos dos seus mandamentos, da sua palavra. Então, queridos, a partir de hoje nós estaremos trabalhando esse tema, esse texto, essa doutrina, esse livro. E no livro de Atos nós vamos ver que ele é cheio de doutrinas pentecostais. Nós somos um povo pentecostal, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela nasceu com essa característica pentecostal. Ela é pentecostal. O DNA da igreja, o DNA da igreja de Jesus, a qual a Assembleia de Deus também faz parte, ela tem o DNA pentecostal. O Espírito Santo marca a nossa história, marca as nossas vidas, e por isso não podemos parar, não devemos parar de falar da presença do Espírito Santo. Alguém já disse que um assunto não é falado quando ele perde a importância. Quando um assunto não é falado, é porque ele perdeu a importância. Nós, pentecostais, não podemos parar de falar da bendita pessoa, do divino Espírito Santo, porque ele não perdeu a importância para nós. Ele é o centro da vida da igreja, ele governa a igreja, ele governa as nossas vidas, ele governa os nossos atos, e por isso nós precisamos constantemente estarmos falando sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, que para nós, segundo o que entendemos na palavra de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que governa tudo quanto eles criaram. E eu, estudando esse livro, pude perceber algumas características do livro de Atos. E a gente, quantas vezes já estudamos o livro de Atos, quantas vezes já ministramos, a escola dominical, ela traz no currículo da escola dominical, ela traz o livro de Atos e o livro de Lucas. E por esses dias, estudando o livro de Atos, estudando o livro de Lucas, eu pude perceber algumas características que, posso ser sincero aos irmãos, eu ainda não conhecia. Era desconhecida por mim algumas características, as quais passarei a falar a partir de hoje, nas quartas-feiras,
crendo que essas características e outras que o Senhor nos fez saber ainda surgirão na revelação da palavra de Deus. Na verdade, nós não temos revelações, porque a revelação já está escrita. O que a gente tem é uma inspiração para compreender. O que nós temos é, em dado momento, Jesus faz como fez com os discípulos a caminho de Emaús. Em dado momento, ele nos abre a mente, a compreensão, o entendimento, para entender as Sagradas Escrituras. Porque a revelação, ela já existe, que são os 66 livros da Bíblia. Por ele a igreja doutrina, por ele a igreja vive e por ele a igreja espera daqui a pouquinho a volta de Jesus Cristo. Quem espera a volta de Jesus, diga amém. Amém. Vamos lá, queridos irmãos. Versículo de número 1, na tradução da corrigida, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro versículo, o Lucas, ele vai se referir a outra parte do livro de Atos. Então, o livro de Atos é a segunda parte de um livro só. O livro é feito com duas partes. A primeira parte é o livro de Lucas. Lucas é a primeira parte desse livro. E o livro de Atos é a segunda parte. Ainda que a Bíblia seja um livro só, um autor só, o autor da Bíblia é Deus. Os escritores foram cerca de 40, mas o autor da Bíblia é um só, Deus. A Bíblia foi inspirada por uma mente só, por uma pessoa só, o Deus trino e poderoso. Quem acredita nisso? Amém? E essa inspiração foi dada a cerca de 40 autores num período de aproximadamente 1.600 anos. Então a Bíblia Sagrada, sendo o livro de Deus, inspirada por Deus, a palavra inspirado por Deus é theopneustos, quer dizer, soprado por Deus, Deus soprou, e os apóstolos e profetas inspiraram e escreveram aquilo que Deus soprou. Então a palavra theopneustos quer dizer, theo é Deus, e pneustos é respirado ou soprar. Então Deus soprou e os profetas e apóstolos inspiraram o que Deus soprou e registraram aquilo que Deus mandou escrever. Independente da condição cultural dos escritores, o que foi inspirado foi por Deus, o próprio Espírito Santo foi conduzindo as Escrituras Sagradas para que ela chegasse até nós hoje. Nós sabemos que a mente humana, ela não, após o pecado, ela não tem toda essa capacidade. A ciência diz que o ser humano usa cerca de 10% da sua capacidade mental. Imagina quão poderosa é essa mente se nós usássemos, quem sabe aí, 50% da nossa capacidade. Mas usando 10% da nossa capacidade, tem um ditado que vem bem a calhar, onde diz que melhor um lápis curto do que uma mente longa. Porque a mente geralmente esquece, mas o lápis ou uma pena deixa registrado para que quando a gente esquecer, a gente vá até onde nós registramos aquilo e lá está escrito para que nós possamos estar inteirado das informações necessárias para o nosso viver. Então, amados irmãos, o versículo de número 1 de Atos, ele vai nos trazer uma informação importantíssima. Lucas está dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro tratado foi o livro de Lucas, e ele fala para Teófilo. Teófilo provavelmente era um grego pelo nome ou um romano. Teófilo, segundo alguns estudiosos, poderia ter sido o senhor de Lucas. Os irmãos sabem que a maioria dos médicos naquela época eram escravos. E Lucas, muito provavelmente, tinha sido escravo. E há uma grande escravo como médico. E há uma grande possibilidade de Teófilo ter sido o mestre de Lucas. E há também a possibilidade de, após Lucas ter se convertido,
Teófilo também, Lucas ter sido enviado com esse propósito para a região da Galileia. É possível que Lucas tenha sido enviado com um propósito definido de saber, buscar conhecimento e testemunhar se aquilo que Teófilo estava sabendo, tinha ouvido falar, se aquilo era verdade. Os gregos e os romanos eram pessoas muito desconfiadas e eles gostavam muito, claro, precisavam ter prova material. Então, a grande possibilidade de Lucas ter sido enviado exatamente com esse propósito, de escrever a respeito da fé cristã, a respeito daquilo que as pessoas estavam ouvindo tão longe de Jerusalém, porque o Evangelho já havia alcançado o mundo na época de Paulo. Então Lucas ele tem um objetivo específico, escrever sobre as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então vamos estar trabalhando com essa ideia a partir de hoje, de que Lucas provavelmente foi enviado para estudar o assunto, pesquisar o assunto, escrever com certeza, com convicção sobre aquele assunto. Por isso ele vai escrever essa carta, ele vai escrever esse livro e enviar a Teófilo, para que ele tenha certeza das coisas que ele tinha ouvido e que ele não precisava duvidar, ainda que o Espírito Santo já o houvesse convencido, mas eles queriam alguma coisa palpável, alguma coisa que tivesse escrito, um documento, para que eles pudessem se apoiar. Veja, e eis, olha o que o Lucas vai dizer, eu quero repetir mais uma vez: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, essa palavra também, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de dar mandamento pelo Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Não, diga bem alto, Espírito Santo. Olha só, qual foi o objetivo que Lucas é enviado? Se não for enviado por algum homem, fora enviado pelo próprio Espírito Santo, para que se registrasse a partir de um homem que tinha ciência, que tinha conhecimento formado. Lucas, ele tinha conhecimento da ciência. Você vai ver que Mateus, você vai ver que Marcos, e você vai ver que o próprio João não tinha formação acadêmica, mas Lucas, sim senhor, ele era formado, ele era médico. Então veja como o Espírito Santo é maravilhoso, e ele inspira alguém que tinha ciência, alguém que tinha formação para escrever, deixar documentado, alguém que tinha capacidade de pesquisa, alguém que podia concatenar as ideias, organizar as ideias, escrever para alguém que ficasse claro na mente da pessoa que estava lendo, de que aqueles fatos que ele ouviu falar, agora escritos, realmente é a verdade. Nós hoje podemos acreditar, acreditamos, mas naquela época os escritos eram muito raros. Provavelmente Teófilo não tinha contato com nenhuma outra escritura do Novo Testamento, mas ele vai ler, vai dar crédito a essa escritura, porque é um homem da ciência, é um médico que está escrevendo, ainda que o Espírito Santo tenha convencido, mas a redação humana, a escritura humana vai ajudar a balizar a fé daquele homem chamado Teófilo, e 2000 anos depois também a balizar a tua e a minha fé. Queridos, olhando esse texto, ele se refere ao primeiro tratado. Então nós vamos para Lucas, no capítulo 1, versículo 1 a 4. Você pode abrir a Bíblia Sagrada e você vai acompanhar comigo o que Lucas disse em Atos. Olha o que ele diz em Lucas. O escritor de Atos, Lucas, olha o que ele diz na primeira parte do seu livro. Então lembrando que Lucas, o Evangelho segundo Lucas, é a primeira parte do livro, e Atos é a segunda parte, escrito pelo mesmo escritor, inspirado pela mesma mente. Mas Isaías, o senhor disse que ele pesquisou. Sim, ele pesquisou. Deus trabalha na pesquisa. Conforme a pessoa pesquisa, Deus vai instruindo, direcionando, para que a pessoa pesquise
e tenha confirmação, convicção do que está sendo pesquisado, e Deus manda escrever para que outras pessoas possam também acreditar naquilo que foi pesquisado e escrito. Na tradução que eu tenho em minhas mãos, Lucas escreve no seu evangelho assim, a primeira parte ele escreve assim: muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, coerente, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Você pode dizer um amém? Amém. Observa que Atos, ele retoma a sua escritura, no segundo capítulo do seu livro, Atos, ele retoma alguns versículos até o 9, até o versículo 9, no livro de Atos. Lucas está relembrando o que ele escreve na primeira parte do seu livro, o Evangelho de Lucas. Do capítulo 1 de Atos até o versículo 9, ele está lembrando Teófilo a respeito do primeiro livro que ele havia escrito. E quando nós observamos, você vai ver que ele está trazendo detalhes do finalzinho do Evangelho de Lucas. Gostaria que os irmãos tivessem assim um pouquinho de paciência para que nós possamos compreender bem o texto. Então, em Atos, Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, ele está lembrando os últimos versículos de Lucas. Observe Lucas, capítulo 24, versículo 50, por exemplo, ele diz assim, o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Observe que Lucas faz questão de voltar lá atrás para não perder a coerência dos seus ensinos. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram. Diga comigo, Jesus é Deus. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Observe que esse texto de Lucas, o finalzinho do seu evangelho, agora o escritor de Atos vai trazer alguns detalhes que ele não tinha falado no final de Lucas. Observe isso. No final de Lucas, ele só diz que Jesus sobe, é assunto aos céus, o abençoa, eles o adoram. Agora, no início de Atos, o escritor vai dar alguns detalhes que ele não tinha escrito no livro de Lucas. Olha o que ele diz no versículo 3. Aos quais, também depois de ter padecido e apresentado vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, olha, ele está falando dos últimos momentos de Jesus, antes de Jesus ser assunto aos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor,
restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus disse isso antes de ser assunto ao céu, de subir ao céu. Mas lá em Lucas, Lucas não registra isso na primeira parte do seu livro. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O 10 diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. E aí ele continua falando mais alguns detalhes que ele não escreve na primeira parte do seu livro, no Evangelho de Lucas. E eu retornando para Lucas, no capítulo 1, observe comigo alguns minutinhos na introdução desse livro. Muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever de um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhais a certeza das coisas que te foram ensinadas. Deixa eu lhe falar, quando Lucas é enviado, ou por homens, ou pelo próprio Espírito, a fazer essa pesquisa e a registrar os fatos que por ele foi registrado e comprovado, Lucas compreende pelo Espírito Santo que precisava dar continuidade aos escritos do Antigo Testamento. Lucas sabe que gregos e romanos não eram levados por qualquer historinha. Então Lucas vai abalizar o seu evangelho e ele vai trazer nos primeiros 6 capítulos de Lucas, ele vai trazer várias informações ligando o Novo Testamento ao Antigo Testamento. E ele começa dizendo, logo em seguida no versículo 5, ele já vai falar da história de Herodes e vai falar de João, do milagre que vai acontecer em Isabel. Escute, Lucas, para dar crédito, apesar de já ter pesquisado, ele vai falar de fatos que ocorreram no Antigo Testamento e fatos que estão ocorrendo agora, alguns anos antes dele escrever, para que viesse dar ligação, continuidade ao que os santos do Antigo Testamento haviam escrito. No capítulo 1, ele já começa falando da história de João Batista, e ele vai dizer que o pai de João Batista é um sacerdote. Ele vai usar a linguagem do Antigo Testamento. Sacerdote é coisa do Antigo Testamento, mas ele vai lembrar, ele vai escrever, ele vai falar sobre o sacerdote no seu livro, para amarrar o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Vai falar de Zacarias, um homem já velho, um homem que não podia ter filho. Vai falar de Isabel, diz o texto que ela era já avançada em idade, não podia ter filho. Isso nos faz lembrar de quem? Do nosso pai da fé, o Abraão. Ele já começa escrevendo textos para apontar lá para trás, mostrando a ligação das promessas de Deus no Antigo Testamento, que estarão se cumprindo agora a partir do ministério de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. E ele começa falando do sacerdote Zacarias. E olha que interessante, ele fala de sacerdote, e aí ele já vai falar que um anjo, olha, ele já começa falando de coisas sobrenaturais. O Lucas, ele está empenhado em escrever alguma coisa muito sólida. Ele está empenhado em mostrar para as pessoas que vão ler que o que ele está escrevendo não é história de carochinha, é coisa real, é coisa desse mundo que tem origem no outro mundo. E ele começa a dizer que o sacerdote Zacarias, quando caiu a sorte pelo seu turno, e ele está em Jerusalém fazendo o seu trabalho, ele vai dizer que veio um anjo falar com ele. Anjo, coisa do Antigo Testamento. Anjo é coisa de gente espiritual que acredita em seres do outro mundo. Oh, aleluia. Só quem acredita, diga amém. Aí o anjo vai aparecer a quem? A Zacarias. Olha só, o sacerdote. E o anjo tem uma
Eu não vou falar Zaca não, porque ele não falou, olha Zaca, não falou isso não. Ele falou, olha Zacarias, o negócio é o seguinte, eu sou um anjo que assisto na presença do Todo-Poderoso. Foi-me dada uma mensagem, anjo significa mensageiro, e eu vim trazê-la. Aí ele começa a dizer para Zacarias, Zacarias, é o seguinte, a sua esposa vai ficar grávida, vai nascer um menino, ele vai ser meio estranho. Ele é filho de sacerdote, porque você é sacerdote, ele também seria sacerdote, mas ele vai viver em outro lugar, ele vai para o deserto. Você vai colocar o nome dele de João Batista, e você vai cuidar dele, vai criar ele, porque ele irá à frente do Filho de Deus. Ele vai preparar a nação de Israel para que o Filho de Deus venha logo em seguida pregando o Evangelho do Reino. Diga amém, irmão. Olha só, e olha, ele diz assim, e ele virá no poder de Elias. Olha que coisa linda, no poder e sinais de Elias. Aí o anjo é que está falando, o anjo está dando aula, um pouquinho de história para Zacarias. Vai vir no poder de Elias. Aí o João Batista deve ter lembrado do poder de Elias. E aí ele fala os milagres de Elias, o que aconteceu com Elias. Mas ele veio no espírito de Elias, na pujança de Elias. Elias era um homem sem medo. Elias não estava preocupado com a sua vida, com quanto o ministério dele fosse cumprido. Deus falava e Elias obedecia. Elias obedecia tudo que Deus falava. Oh, se Deus nos der essa graça de, assim como Elias, ser obediente à voz de Deus. Você quer isso? Diga amém. Oh, aí ele diz para João, o seu filho vai ter o mesmo sistema de Elias. O João vai nascer em detalhe, que eu vou te falar aqui. O João, o mensageiro está falando, olha o que o anjo fala para o sacerdote. Ele diz assim, o teu filho, ele vai ser cheio do Espírito Santo antes dele nascer. Aí alguém poderia dizer, isso é macumba, isso é macumbeiro, nem nasceu ainda, como é que vai ter Espírito? Oh, irmão, quem ler a Bíblia e crer nela, acredita naquilo que nela está escrito. E o anjo falou para João Batista, para Zacarias, o teu filho será cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Olha o que o Lucas está fazendo. Lucas está amarrando toda a situação, trazendo os sacerdotes do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Está trazendo milagres. Olha só, a mulher era estéril, a Isabel era estéril, o Zacarias era estéril, eles tinham idade avançada, não podia gerar filho. E o anjo está falando para ele, tu vai gerar filho. Mas olha o que acontece com a incredulidade. Diga para quem está ao seu lado, não seja incrédulo. Irmão, ainda bem que os propósitos de Deus, algumas áreas da nossa vida que a gente é meio incrédulo, não depende da gente crer. Tem algumas coisas que não dependem. Sabe por quê? Porque se dependesse não faria. Ainda bem que não depende, coisas que não dependem do nosso crer. João Batista duvida, e quando ele duvidou, João Batista, o Zacarias, o pai de João Batista, quando o Zacarias duvida, o que o anjo falou para ele? E aqui nós aprendemos que anjo, ele tem um determinado poder de decisão. Anjos têm um determinado poder de decisão quando ele vem em uma missão. Deus dá-lhe a missão de entregar a mensagem e dá a ele um determinado poder, um campo de ação que ele pode fazer algumas coisas, e o que ele fizer, Deus vai falar, está certinho. O Zacarias duvidou. Quando ele duvidou, o anjo falou, mas tu é incrédulo mesmo, rapaz. Tu nem parece sacerdote. Só porque tu duvidou, está que nem alguns profetas que dizem, né? Coloca a mão na barriga da irmã que está grávida e diz assim, eis que nascerá um varão, mas se tu duvidares, será uma varoa. Que coisa terrível, né? Deus tem misericórdia. Mas o anjo falou para ele e disse assim, ô Zacarias, deixa eu lhe falar, olha, tu é muito incrédulo. Por que tu é incrédulo? Você vai perder a fala, você vai ficar mudo. Diga para quem está do seu lado, não perca a fé. Não seja incrédulo, irmão. Deus falou que vai fazer. Deus enviou um anjo. Você teve a visão. Você viu que foi Deus que falou. Pode ter certeza que vai acontecer. Porque quando Ele fala, as coisas acontecem para a glória e louvor do nome dEle. O anjo falou, tu vai ficar mudo, Zacarias, porque tu não acreditaste em mim. E aí, ele falou, olha, tua mulher vai ficar grávida. Você vai colocar o nome dele de João Batista. E fica tranquilo, que ele vai ser grande.
Ele vai ser cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Está escrito assim, irmão. Antes de nascer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então esse negócio, oh Jesus. Tem coisa que a gente não vai dar para falar muito, né? Mas esse negócio de abortar, irmão, dizendo que não tem vida, isso aí não tem base na Bíblia. Porque o anjo sabe mais, irmão. O anjo, ele recebe a orientação de Deus. Ele falou que na barriga o ser humano já tem espírito, já tem alma, já tem sentimento, porque se ele pode ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no espírito do ser humano. E se ele pode ser cheio ainda na barriga, é porque na barriga na barriga da mamãe, o ser que está lá dentro já tem espírito, já tem alma, já tem corpo e já tem toda a capacidade de reter, de saber informações a ponto de poder ser cheio do Espírito Santo. Quem acredita, diga amém. O Zacarias vai para casa depois que ele sai de Jerusalém, ele vai para as montanhas e ele chega lá mudo, a mulher não entende nada, ele é mudo, mas continuava trabalhando. E ele foi trabalhar com a esposa para que Jesus abençoasse. E trabalhando com a esposa concebeu. Diga glória. A esposa concebeu, ficou grávida. 5 meses depois, esse anjo vai lá numa cidadezinha pequenininha, vai falar com a Maria. 5 meses depois, o anjo chega e fala: salve, agraciada. E ela fala: ó, não sei quem é o senhor não, mas tudo bem, salve. Aí ele tem uma conversa com a Maria e fala assim: Maria, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu assisto diante do Deus Todo-Poderoso. E ele mandou eu lhe dizer que você vai ficar grávida. Eu estou falando aqui, irmão, o que Lucas está registrando. Por que Lucas está fazendo isso? Lucas está amarrando o Antigo Testamento, as promessas. Lembra que o Isaías falou? Um menino se nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a Bíblia diz: e a virgem conceberá. Então, o anjo está trazendo o cumprimento da palavra profética de Isaías. Aí o anjo chega e diz para ela: você vai gerar um filho. Ela disse o seguinte: como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem, eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? Ela disse assim: não, fique tranquila. Olha o que o anjo disse: fique tranquila, porque o Espírito do Senhor, diga comigo, o Espírito do Senhor. Olha, o Lucas só fala do Espírito, irmão. Por que o livro de Atos é o poder de Deus na terra? Lucas, ele já está mostrando. Por isso que eu creio que ele foi enviado para escrever com uma visão específica. Ele já começa escrevendo o livro de Lucas, amarrando tudo no Antigo Testamento, mostrando as profecias se cumprindo e sempre falando sobre o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você tem. Então creia nas promessas que ele já te fez e você pode ter certeza que elas acontecerão. Não seja que nem o sacerdote Zacarias. Não, por favor, não fique mudo. Não, olha só. 5 meses depois, a Maria fica sabendo de que ela vai ficar grávida, que ela vai ter um filho. E aí o anjo diz para ela: a sombra do Onipotente te cobrirá. Oh, glória a Deus, né? Passado essas informações, a Maria diz assim: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E ele diz assim: ó, vou te dizer uma coisa para você acreditar. Ela já estava crendo, né? Graças a Deus ela não foi que nem o Zacarias. E ela disse assim, o anjo disse para ela assim: eu não sou fofoqueiro, não vou te trazer uma informação. Tem aqueles irmãos que dizem assim: vamos orar por fulano, né? Pela fulana, já com a vontade de contar alguma coisa. Mas o anjo não foi isso não. Ele falou assim: eu vou te falar para acrescentar a tua fé. Olha, há algum tempo atrás, a sua parenta, está escrito lá parenta, a Isabel, ela concebeu, ela está grávida, e dela nascerá um filho, que vai ser valoroso. E aí, a Isabel, 6 meses depois de grávida, recebe a visita da Maria, que também já estava grávida por aqueles dias. E aí a Bíblia diz que quando a Maria chega perto da Isabel, irmão, a Isabel diz assim: de onde me provém a mãe do meu Senhor? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo estava lá agindo, revelando. O mesmo Espírito Santo que está aqui
está alegre, porque ele está cheio da minha presença. Oh, irmão, o Espírito Santo estava lá, mas ele está aqui. Nós não precisamos viver uma vida de tristeza, de amargura. Podemos viver uma vida de alegria, de alegria, de alegria, para a glória e louvor do nome de Jesus. Diga amém. Ó, a Isabel diz isso, e aí elas conversam, e a Bíblia diz o que? Sabe o que? Isso tudo no capítulo 1, irmão. Tudo isso no capítulo 1 de Lucas. E a Isabel, diz a Bíblia que foi, cheia do Espírito Santo e profetizou. E escreveu o hino, o cântico de Isabel. Ela cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo falando no capítulo 1. Vai para o capítulo 2. O Lucas continua escrevendo. Maria volta para sua casa. Chegam os dias de ganhar o neném. Ela sobe para Jerusalém. Ela ganha o neném. Olha só. Quando ela ganha o neném, coloca ele numa manjedoura. Diz a Bíblia que anjos apareceram a uns pastores. Então, provavelmente, na boquinha da noite, logo no início da noite, apareceram a uns pastores. E aqueles pastores estavam pastoreando anjo, falando de novo de anjo. E havia um coral de anjos. E aí, um coral de anjos desceu na terra no dia em que Jesus nasceu, para festejar o nascimento de Jesus. Alguns não querem festejar 25 de dezembro, porque não acham que é a data. Eu não quero nem saber, não preciso saber a data. Eu só preciso saber que ele nasceu um dia. E se decidiram que era 25 de dezembro, então eu vou comemorar, porque o nosso Deus não veio assim sem nascer, ele nasceu num dia. Não sabemos o dia, oficializou-se 25 de dezembro, para que nesse dia nós pudéssemos, em especial, adorar aquele que é Deus, veio à terra como homem, nasceu como homem, foi para a cruz como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem e logo após subiu aos céus, para retomar todo o seu poder de Deus, e como Deus subsiste eternamente, para a glória do seu nome e para a honra daqueles que o aceitarem como Salvador. Queridos irmãos, capítulo 2, nasce Jesus, fala de anjo de novo, fala de coral celestial. Olha que coisa linda, coral celestial. Capítulo 2, 8 dias depois do nascimento. Olha Lucas falando, 8 dias depois, o macho, com 8 dias tinha que ser levado ao templo, e ao templo ele foi, para ser circuncidado. Olha que coisa linda. Ele, quando chega lá, diz a Bíblia, e um homem chamado Simeão, que o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Diz a Bíblia, e a Bíblia diz, e este homem foi revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. Este homem é comunicado a ele, diz o texto, pelo Espírito Santo, conduzido ao templo pelo Espírito Santo. Olha só, o Simeão, eu não sei se ele estava, o que ele estava fazendo, mas quando Jesus foi para o templo, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com Simeão, e essa noite ele fala com você da mesma forma. Se você der crédito, o Espírito Santo falará com você, vai mudar a sua história, vai cumprir a promessa, porque quando o Espírito Santo falou, disse a ele assim, vai ao templo, e ele vai ao templo, e quando ele chega lá, ele vê o menino Jesus no colo da mamãe e do papai, e quando ele vê o menino, a Bíblia diz que ele diz assim, Senhor, já pode recolher o teu servo, porque os meus olhos viram a promessa do Senhor se cumprindo, porque o Salvador já é nascido. Queridos irmãos, vamos dar crédito, não vamos ficar brigados com o Espírito Santo, vamos nos aproximar dele, dizer, Espírito Santo nos guia, fala conosco, Espírito Santo toma a nossa vida, toma o nosso ser, toma os nossos desejos, as nossas aflições, para que nós possamos descansar, naquele que fez os céus e também a terra. Queridos, olha que coisa linda. O Simeão acabou de falar. Sabe quem estava lá? Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe quem estava lá? Fala, você não sabe? Sabe quem estava lá? Olha o que a Bíblia diz. Irmão, olha, a Bíblia diz que após esse fato, estando acontecendo esse fato, a Ana chega. Irmão, olha que coisa linda. Chegou Ana, profetiza. Está escrito, profetiza Ana. Ela
que as pessoas que estavam por ali, elas saíam dizendo assim, ó, é nascido, ó, esse que nasceu é grande. Aquele que está no colo do José lá, ele é grande. Aquele que está no colo da Maria, ele é o Salvador de Israel. E ela sai profetizando para aquelas pessoas que estão ao redor, verdades incontestáveis. O Espírito Santo quer levantar você, irmã, para ser profetisa. Quer levantar você, irmão, para ser profeta na sua casa, nos seus filhos, para sua esposa, para os seus netos, para seus bisnetos. O Espírito Santo quer levantar você para profetizar, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem acredita, dá uma glória a Deus, amém, amém? Creia nessa palavra, o Espírito Santo está agindo. Eu tenho certeza que ao término desse estudo, eu não sei quanto tempo será, mas uma coisa eu sei, pessoas serão mudadas, pessoas que nunca falou língua estranha vai falar, pessoa que nunca profetizou nessa igreja vai profetizar, e não vai ser na carne não, vai ser inspirado pelo Espírito, porque o Espírito vai tomar a sua vida, vai tomar a sua casa, vai tomar a sua família, e as coisas vão acontecer para a glória dele, e para a honra tua, que tem dado crédito à palavra do Senhor. Aleluia. Capítulo 2. Jesus é circuncidado. Olha, circuncidado no capítulo 2. E quando ele é circuncidado, chega o Simeão, chega a Ana, e já começa falando, o Espírito Santo os conduz. Ainda no capítulo 2, deixa eu lhe falar, no capítulo 2 ainda, o Herodes mandou, vai lá, chegam os magos, disse assim, onde é que é nascido o rei do judeu? O Herodes quer dar uma gracinha, quer enganar os magos, né? Diz assim, olha, quando vocês encontrar ele, vem aqui e avisa nós, que nós queremos ir adorar ele também. Diz a Bíblia que os magos vão para saber, conhecer e ver quem é Jesus. Irmão, deixa eu lhe falar, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 não vai dar para discorrer, senão vai dar a ideia que eu vou estar falando do livro de Lucas. Mas o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Evangelho de Lucas é a primeira parte do livro. E ele amarra do Antigo Testamento com qual significado? O significado é, primeiro, deixa eu lhe falar, ele está escrevendo para gregos e romanos. Então a primeira preocupação de Lucas é mostrar que Jesus não é um mito. Como assim? Jesus não é de mitologia. Os gregos tinham a sua mitologia, os romanos, os seus mitos, os seus deuses, os seus deuses etéreos que apareciam, fumaça. Mas Lucas escreve, primeiro, a intenção de Lucas é mostrar que Jesus não aparece do nada, que Jesus, ele é irmão da raça humana. Você vai ver nos outros evangelhos, e você vai ver que a genealogia de Jesus termina em Abraão, mas em Lucas não. Em Lucas, a genealogia de Jesus, Lucas começa a dizer, e assim como se concebia, José, filho de Jacó, e ele vai falando, filho de fulano, filho de Beltrano, filho de fulano, e aí vai chegando, vai voltando, até chegar lá no capítulo 4 de Gênesis, onde ele diz assim, que por sua vez era filho de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então Jesus é filho de Deus. Jesus, ele é ser humano. Essa é a principal preocupação de Lucas no Evangelho, para os gregos não pensarem que ele era um mito, que apareceu de repente fazendo milagres, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, levantando o paralítico. Isso é uma miragem, isso é um ser espiritual, isso é alguma coisa, é um mito que apareceu. Não, o Lucas escreve com consciência e mostrando que Jesus é humano. Aí Paulo vai confirmar depois dizendo sim, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmão? Jesus é homem, ser humano, carnal e filho de Deus por excelência. O segundo motivo, porque Lucas escreve o Evangelho. Isso na genealogia você vai ver no capítulo 3. O segundo motivo
você consegue identificar vendo todo o Evangelho de Lucas. Você vai ver ele falando do Espírito Santo. No capítulo 3, você vai ver o batismo de Jesus. Ó, o batismo de Jesus em Lucas no capítulo 3. Ele registra a pomba, o Espírito Santo, vindo como? Em forma de uma pomba sobre Jesus. Essa é a unção de Deus sobre Jesus. Atos 10:38 ele vai escrever dizendo que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo toda sorte de bem, curando os oprimidos do diabo. Ô irmão, você pode dar glória a Deus? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele unge no batismo de Jesus, vem aqui, o Espírito vem sobre ele. Agora capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19, Lucas cita Isaías 60, versículo 1 e 2, no Lucas 19, capítulo 4, versículo 18 e 19, Lucas está citando Isaías 61, versículo 1 e 2, vamos ler o texto rapidinho. Lucas está citando o texto de Isaías, o capítulo é o 60, olha o que Lucas vai registrar nas palavras do próprio Jesus, quando ele, na sinagoga, ele abre o texto bíblico e vai mostrar para as pessoas que ali estão, que aquele texto de Isaías está se cumprindo na vida dele agora. Isaías 61, versículo 1 e 2, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E a igreja diz amém. Amém. Deixa eu lhe falar rapidinho. O versículo 2 continua em Isaías, mas Jesus não continua. Olha, em Isaías ele continua dizendo assim, o profeta: e o dia da vingança de nosso Deus. No profeta, ele faz a revelação completa, dizendo que o Messias viria para dar liberdade aos cativos, viria para pregar as boas novas. Mas lá no Isaías, o texto é um pouquinho mais longo, e ele diz também, para anunciar o ano da vingança do nosso Deus. Só que Jesus não fala essa parte da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque ainda não é o momento da vingança. Jesus veio pregar liberdade, libertação, salvação, quebrantamento de coração. Nessa fase da vinda dele, ainda não é o dia da vingança do nosso Deus. A vingança acontecerá, não vai demorar, mas ainda não é chegada a hora, porque isso vai acontecer na grande tribulação. Olha o texto que ele diz, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você e eu estamos no ano aceitável do Senhor, mas daqui a pouquinho ele virá para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Será a grande tribulação. Nós não estaremos aqui. Os que já aceitou o dia aceitável do Senhor vai subir daqui a pouquinho, glorificando, bendizendo e exaltando aquele que vive para todo sempre. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Ô irmão, olha que lindo. Olha para que Jesus salvou eu e você. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, se não der tempo hoje, na próxima quarta-feira, aonde Jesus diz que você e eu vamos dar continuidade àquilo que ele veio fazer. Tinha uma parte que eu e você não podia fazer, que era
oferecer-se em sacrifício vivo para salvar a humanidade. Porque você e eu e você, temos pecado e não podemos oferecer um sacrifício perfeito. Essa parte era a parte de Jesus. Ir para a cruz, derramar o seu sangue puro, para que através do seu sacrifício, do preço que ele pagou, eu e você pudéssemos crer nele e termos direito às mansões celestiais. Só que tem a outra parte, em que nós não poderíamos fazer a primeira, mas a parte seguinte, e dar continuidade a esse texto, pregar de maneira que os cativos sejam libertos, que o triste tenha alegria, que o preso seja livre, que o doente seja curado, que o perdido seja achado. Essa é a minha e a sua parte. A parte de salvar, ele fez. A parte de pregar a salvação ao mundo é a tua parte e a minha parte. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. Oh, queridos, o Lucas escreve com consciência de que o Espírito Santo, em Atos, foi dado para a continuação daquilo que Jesus começou, não só a fazer, mas como também a ensinar. Capítulo 4 de Lucas, nós já vamos voltar para Atos. Antes, porém, Jesus começa o seu ministério, é ungido por Deus, começa o seu ministério, começa a curar, começa a libertar. E aí ele começa a chamar alguns obreiros, vem para o ministério. No capítulo 4, no capítulo 5, ele começa a fazer alguns milagres e chamar alguns obreiros. Levi começa a chamar alguns obreiros. Esses obreiros começam a andar com Jesus por cerca de 8 a 10 meses. Diga comigo, de 8 a 10 meses. Jesus está andando com esses discípulos, escute. Mas eles ainda não estão em tempo integral com Jesus. Os discípulos estão andando com Jesus, Jesus está convidando, eles estão caminhando, mas à noite eles vão para a casa deles, Jesus vai para a sua casa, no outro dia tudo de novo. Mas de 8 a 10 meses, chega-se ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas, o versículo 12 eu não vou ler, para ganharmos tempo. Jesus começa, diz a Bíblia que ele vai para o monte, que ele vai orar. O texto diz que ele vai orar e passa a noite inteira orando. E de manhã, antes dele dormir, ele vai escolher os 12 apóstolos que estariam com ele para aprender dele tudo quanto ele queria que fosse ensinado à igreja que estava em formação. E quando a gente olha isso, a gente percebe, irmão, na vida de Jesus, e Lucas quer mostrar isso, a dependência de Jesus do Espírito Santo. Ele vai passar a noite orando. Quantos de nós temos passado uma noite orando por causa de uma decisão que temos que tomar no outro dia? Quantos de nós temos tirado um período maior de oração por causa de uma decisão crucial que temos que tomar no outro dia? Lucas está ensinando oração, Espírito Santo. Jesus é homem cheio do Espírito Santo porque orava. Diga comigo assim, cheio do Espírito. Porque orava. Olha aí. E ele escolhe os 12. Deixa eu lhe falar. Só citar porque não é o assunto aqui. Ele escolhe os 12. E qual é? O que ele faz nessa sequência de escolha? Jesus escolhe os 12 discípulos. Primeira coisa que ele faz. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus seleciona os discípulos. Havia uma multidão de pessoas. E Jesus está de 8 a 10 meses trabalhando com eles, olhando para eles, vendo quem é eles. Vê se eles vêm na escola dominical, se eles vêm no culto de ensino, se eles são pessoas que vêm na consagração, se eles são pessoas que oram, se eles são pessoas que conhecem Bíblia. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E depois de 8 meses, ele vai escolher aqueles que vai trabalhar com ele. Ele já sabe quem é quem.
E ele não fica preocupado de não ter escolhido algum nome que nem aparece. Ele escolhe os 12. E os 12 ele entende que o Santo Espírito lhe indica. E a partir de então, os 12 vai trabalhar com ele, diga, de 8 a 10 meses. Houve uma escolha. Olha que coisa gloriosa. De 8 a 10 meses houve uma escolha. A escolha de quem iria estar com ele. Escute, irmão. Andando com ele, falando com Deus, o Pai, junto com ele. Então ele seleciona os discípulos. Ele se associa aos discípulos. Ele identificou, selecionou, se associou aos discípulos. Ei! O que os discípulos comiam era o que ele comia. O que ele comia, os discípulos comiam. Ele selecionou os discípulos. Ele consagrou, diga, consagrou. Ele consagrou os discípulos. Sabe o que é isso, irmão? Ele disse assim: ó, Bartolomeu, Tiago, ei, Pedro, ó, André, a partir de hoje, tu para de ouvir o R.R. Soares. A partir de hoje, tu não ouve mais o Edir Macedo. A partir de hoje, tu para de ouvir. Para de ouvir. Para de ouvir filisteu, fariseu. Para de ouvir escribas. Vocês não ouvirão mais os escribas, os fariseus, os saduceus. Para! A partir de hoje, vocês estão consagrados a ouvir Jesus dizendo: a mim. E vocês aprenderão comigo. Não quero ver vocês ouvindo mais ninguém que não esteja fazendo parte desse ministério. Isso, irmão, é bom, porque existe uma mistureira que está aí. Pessoa de manhã amanhece ouvindo R.R. Soares, meio-dia está ouvindo Edir Macedo, à tarde está ouvindo o Homem do Chapéu, à noite está na Assembleia de Deus, no outro dia está na congregação cristã. Ele nem sabe quem ele é. Mas Jesus consagrou os discípulos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu vou na sede onde eu congrego ouvir o meu pastor ou quem ele colocar lá para pregar, irmão. Eu não ando de igreja em igreja ouvindo. Não, eu não, irmão. Porque Deus nos chamou no ministério. Nesse ministério que Ele nos chamou, Ele nos consagrou aqui. E se Ele nos consagrou aqui, é aqui que Ele quer nos honrar. É a partir desse ministério que tem muitas pessoas precisando. Veja que eu não estou falando que é pecado. Não, Deus chamou. Aí ele disse assim: quem não é contra nós é por nós. Mas ele não lembra quando o discípulo tem um pessoal expulsando demônio. Ele falou assim: não, quem não é contra nós é por nós. Mas ele não foi lá ouvir quem estava expulsando demônio. Ele falou: a partir de hoje vocês vão me ouvir. Quem está ouvindo isso aí, diga amém, amém. Oh, glória. Aí ele consagrou os discípulos, irmão. Ele disse assim: para de ouvir Silas Malafaia. Estou só dando uma. Vocês vão me ouvir, ele dizia. Escute. Ele transmitiu. Escute, ele selecionou, ele se associou, ele vivia com os discípulos. Irmão, ó, consagrou os discípulos. Os discípulos agora estavam ouvindo ele. Ele transmitiu, olha isso aqui. Ele transmitiu a mensagem. Ele falou para o discípulo assim: ei, olha qual é a mensagem. A mensagem é essa: vocês vão ir pelo mundo e vão dizer que há um Deus no céu, que Deus do céu chegou à terra, que o Deus existe sim, e que vocês vão pregar que Ele não abandonou vocês, que Ele desceu na terra, foi para a cruz, e que se vocês acreditarem nele, em vez de ir para o inferno, vocês vão ir para o céu. Você acredita nisso? Diga amém. Essa é a mensagem. Ele diz assim: e vocês vão pregar, e quando vocês forem pregar, deixa eu falar para vocês vão pregar, além de pregar que o Deus do céu vai estar com vocês, diga a maior bênção. Diga a maior bênção. É o Salvador. Quem tem ele, diga amém. Então as outras coisas, irmão, está escrito no livro de Neemias que ele está acima de toda bênção e louvor. Neemias 9:5. Ele está acima de toda bênção. Ele é maior de todas as bênçãos. Se ele é a bênção principal, as outras virão quando ele desejar para as nossas vidas. Irmão, já estou terminando. Ele consagrou, ele transmitiu essa mensagem, ele demonstrou, ele falou: vem cá que eu vou te mostrar como é que é. Irmão, que Deus nos dê graça para, como líderes de igreja, de departamento, diga amém.
foi pouco esse também agora, ele estava mais alto. Líder de igreja, líder de departamento. Diga amém. Amém. Que as pessoas possam ver onde a gente vai. E que a gente ande um pouco mais com elas. Que eles nos vejam quem somos. Nos vejam orando. Nos vejam consagrando. Nos vejam visitando. Nos vejam evangelizando. Os nossos liderados precisam ver isso. Nos vejam expulsando os demônios. Nos vejam curando os enfermos. Nos vejam ressuscitando os mortos. Essa é a promessa que está. E se nós não estamos fazendo é porque estamos aquém disso. Se estamos aquém disso, é por isso que o Espírito nos inspira a estudar esse assunto. Porque se os apóstolos ressuscitou os mortos, por que nós não podemos fazer? Se os apóstolos curavam os enfermos, por que nós não podemos curar? Se nós precisamos melhorar, temos que fazer a nossa parte para melhorar. Como dirigente de igreja, eu digo, irmão, preciso melhorar e peço a sua oração. Porque eu já estou cansado desse negócio de pregar e não acontecer nada. De demônio não ser expulso, das pessoas não ser curadas. Eu não quero mais isso, irmão. Eu quero uma vida cheia de Deus. Eu quero uma vida cheia do poder de Deus. Onde as coisas vão acontecer. O nome do Senhor Jesus será glorificado. O Espírito Santo terá liberdade para realizar o que Ele quiser. Porque Ele é o dono dessa casa. Ele é o dono dessa igreja. Glória a Deus. É assim mesmo, Senhor. Eu já estou triste comigo mesmo porque eu não quero mais isso, irmão. Uma igreja pentecostal precisa ser pentecostal, desde o dirigente da congregação, até o irmão que está na porta, até o irmão que limpa a igreja, até os irmãos que fazem evangelismo, até os irmãos que recém-convertidos precisam entender que o Santo Espírito quer nos conduzir a ter uma vida que vale a pena ser vivida para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Ele demonstrou como se faz. Aleluia. Em determinado momento ele falou assim: vocês já aprenderam? Eu vou ver se vocês já aprenderam. Vai! Lucas 10, Mateus 10. Vai! E a Bíblia diz que os 70 foram enviados. E eles foram enviados. E de repente eles voltam. E eles voltam. E quando eles voltam, eles dizem assim: Senhor, olha que maravilha, Senhor. Nós vamos no teu nome. Olha, no teu nome. Até os demônios nos obedecem, Senhor. Oh, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Lucas que Jesus estremeceu no Espírito. Quando ele ouviu isso, sabe por quê? Porque quando ouviu isso, ele falou: eles já estão prontos. Eu já posso ir para a cruz, porque eles já estão prontos. Irmão, se você e eu não estamos prontos, precisamos melhorar. Jesus não pode ficar cuidando de nós que nem se cuida de criança, irmão. Ora, está na hora de nós sermos adultos. Jesus fala: vai pregar, vai curar, vai salvar, vai ressuscitar os mortos. Se somos crianças, Jesus ainda está no nosso lado. Ele sempre estará, mas Ele está cuidando de nós como se cuida de criança, como disse o Paulo. Chega desse negócio de Jesus cuidar de nós que nem cuida de criança, irmão. Já está na hora dele tratar a gente como tratou os apóstolos. Vai pelo mundo pregando, porque enquanto vocês pregarem eu vou curar, enquanto vocês pregarem eu vou salvar. Vai pelo mundo. Ora, bacandarai. Ele delegou, ele mandou os discípulos irem, ele delegou e ele também supervisionou. Vocês já estão prontos. Vocês já não tem ciúme no meio de vocês. Vocês já são adultos. Vocês já são pessoas que um sofre pelo outro. Vocês já são pessoas que carregam as cargas uns do outro. Vocês já são pessoas que comem no mesmo prato. Vocês já são pessoas que um não come picanha e o outro come carne de pescoço. Vocês já dividem as coisas. Vocês já são parecidos comigo. Vocês já são a minha cópia. Eu sou o verdadeiro, Jesus está dizendo. E vocês são a cópia. E vocês estão sendo bem cópia mesmo. Vocês são a expressa imagem do Deus vivo. Oh, irmão! Aleluia. Aleluia. Oh, lamanda candarai. Se colocamos em pé. Atos. Aleluia. É a segunda parte do livro.
Não vou pregar o livro de Lucas todo, só até aqui, o capítulo 6, só fazendo algumas referências. A partir da quarta-feira nós vamos falar sobre Atos. Nós vamos falar, e eu quero, no nome de Jesus, quero lhe pedir, vamos orar, vamos consagrar nossa vida. Antes de quarta-feira precisa acontecer algum milagre nessa igreja. Amém. Antes da quarta-feira precisa acontecer alguma coisa sobrenatural. Se Deus é o Deus dessa igreja, eu creio que Ele é. Assim como Jesus fez os milagres e disse, vocês podem fazer, nós também precisamos fazer. Oh, que toda espécie de males saia da nossa igreja. Em nome de Jesus. E que nós possamos ver o livro de Atos dando continuidade aqui na igreja. Porque existem igrejas que o livro de Atos já não está escrevendo. Capítulo 28, lá o livro de Atos não termina. Parece que alguém pega a pena de Lucas e não deixa terminar o livro. Sabe por quê? Porque o livro de Atos vem sendo escrito. Mas quando uma igreja desvia-se, o Espírito Santo está escrevendo, igreja tal, oh que maravilha, o pastor tal, a irmã tal, a missionária tal. Quando eles começam a desviar, o Espírito Santo para de escrever a história daquela igreja. Porque ela abandonou a Deus e a sã doutrina. Mas para aqueles que se mantêm, as igrejas que se mantêm, falando a verdade, pregando a verdade, buscando a presença de Deus, ele continua escrevendo, ele continua escrevendo, ele continua escrevendo. Eu tenho certeza que ele continua escrevendo. Eu tenho certeza que ele está escrevendo esse dia. Eu tenho certeza que ele está escrevendo a sua história. Eu tenho certeza, porque milagres vão acontecer, você vai querer mais para a glória de Deus. E o nome dele será glorificado em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui se Deus quiser. E Jesus não vier buscar a sua igreja, eu gostaria de contar com você, convide mais alguém. E nós vamos continuar. Em nome de Jesus, buscando a presença de Deus e glorificando o nome dele. Pai eterno, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, papai. Porque o Senhor mesmo, Deus, é o mesmo. Nunca mudaste. Tu não mudou. E o teu propósito que é que a tua igreja seja a mesma de Atos. É a continuidade, é o guia do povo de Deus. É a história de um povo que vence ainda que morra. É a história daqueles que mesmo mortos são vencedores. E por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, faça dessa igreja uma igreja de Atos, que esteja registrada e na tua volta, no tribunal de Cristo, possa assinar a continuidade da nossa história, para a glória e louvor do seu nome, e para a honra desta igreja, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém.